Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, né? Hoje nós temos aí a última live dessa série de lives organizadas pela Piagre e pelo Éder, nosso amigo Éder, né? Sempre organizando esses eventos para que a chama da meliponicultura, né? Porque muitos colegas, muitos amigos estavam sentindo falta dessas lives esses dias, né? Sentindo falta dos eventos, da meliponicultura, dos seminários. E aí a organização dessas lives supriu, de certa forma, essa necessidade de estarmos sempre juntos, falando das abelhas, trocando ideias, opiniões. E isso é muito importante para uma atividade como essas não parar, né? Não pode parar, na verdade. Nós temos esse compromisso com as abelhas, de cuidar das abelhas, divulgar a importância das abelhas, e essas lives, assim, foram espetaculares durante a semana toda. Começamos no domingo passado com o professor Maurinho, um abraço para o professor Maurinho, nosso amigo, e estamos terminando hoje, encerrando hoje. E a semana que vem, a partir de amanhã, o grupo 100% Abelhas Sem Ferrão vai iniciar também, vai reiniciar uma série de lives, e vai acontecer durante esse mês de maio. Então, gente, muito obrigada, agradeço ao Éder, agradeço à Piacre, agradeço ao William, por estar cobrindo essas lives todas esses dias. E vamos, então, falar a respeito da nossa querida Urussu nordestina, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Gena, né? Meu nome social é Gena Souza, todo mundo me conhece como Gena Souza. Eu sou bióloga, sou pesquisadora, sou doutora em ciências agrárias, sou pesquisadora de abelhas sem ferrão. Atualmente eu tenho desenvolvido algumas pesquisas sobre os produtos da meliponicultura, nós estamos chamando agora meliprodutos, né? Então, trabalho nessa linha de produtos e trabalho na linha também de manejo, né? Eu tenho trabalhado com própolis, com geoprópolis, e manejo também é uma das minhas áreas de atuação. Trabalho na universidade, na UESB, Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, aqui em Vitória da Conquista, no campus, e estamos aqui para falar da nossa querida Urussu nordestina, então, tá? Então, eu vou falar durante mais ou menos, uns 30 minutos sobre vários pontos da Urussu nordestina, e depois nós vamos abrir para as perguntas que surgirem, né? O Éder vai estar copiando aí todas as perguntas no WhatsApp, e depois eu vou estar lendo aqui as perguntas e responder assim que eu concluir essa parte primeiro de falar, explanar um pouco a respeito da nossa Urussu nordestina, né? Então, quando a gente fala de abelhas sem ferrão, né, a gente se depara com esse mundo maravilhoso das abelhas. Cada dia mais nós temos adeptos à criação, apaixonados, simpatizantes, e várias pessoas têm chegado, né, mais próximo de nós e começado a sentir esse interesse em criar essas abelhas, né, porque, na verdade, são seres vivos maravilhosos. E nós dependemos, né, dessas abelhas para a produção da maioria dos nossos alimentos e da manutenção da nossa flora nativa, né? Então, as abelhas nativas são responsáveis pela manutenção dessa flora nativa e também pela produção, né, pela polinização da maioria dos alimentos que chegam nas nossas mesas, juntamente com as abelhas apis e com as abelhas solitárias, lógico. Então, vamos falar da abelha Urussu nordestina. Então, a abelha Urussu nordestina é uma das abelhas mais conhecidas aqui no Brasil, né? As pessoas, quando começam a se interessar pela meliponicultura, já se interessa logo prontamente pela Urussu nordestina, talvez por ela ser uma das abelhas mais estudadas e mais multiplicadas, manejadas, né, criadas, principalmente aqui pelos criadores do Nordeste, em comparação com as demais abelhas, né? A jataí também, que é do grupo dos uniformes, também é muito criada, e tem outras muito conhecidas, mas vamos falar da Urussu nordestina. Dentre as abelhas do Urussu, conhecidas como Urussu, ela é a mais conhecida de todos, de fato. Mas vamos falar um pouco sobre protocolo. Se eu quero criar a abelha Urussu nordestina, ou outra abelha do gênero melípona, né, nós temos aí abelhas maravilhosas, que podem ser também levadas em consideração esse mesmo protocolo que eu vou falar de criação da abelha Urussu nordestina. É muito simples, na verdade. Nós temos a Urussu amarela, conhecida em algumas regiões como bugia. Nós temos a Urussu amarela, a melípona rufiventris, que é a Urussu do Cerrado.
Nós temos também a Uruçu pé de pau, que ocorre nas áreas de Mata Atlântica, que é a Melipona bicolor. Temos a Guaraipo, que é a Melipona guaraipo, né, que é do mais do sul do país, né, ocorre em regiões mais frias. Temos a Melipona fasciculata, temos a tiúba, nós temos a Melipona campestris, que é também conhecida também como tiúba, né? Nós temos a tiúba do Maranhão, a tiúba do Pará, temos a Jupará, temos várias abelhas que são conhecidas também como uruçu, né? Então, nós temos várias abelhas maravilhosas, assim como a uruçu nordestina. Então, esse protocolo de criação, ela pode também ser seguido para a criação de outras abelhas, né? Então, nós temos que estabelecer esse protocolo de criação, ele é muito importante do ponto de vista zootécnico, porque quando você vai manejar, criar um determinado animal, a abelha também é um animal, né? Você deve sim obedecer à risca esse protocolo de criação para você ter sucesso no desenvolvimento dessa criação, desse meliponário. Assim como outros animais, na zootecnia, as abelhas também têm esses protocolos de criação. Então, a gente estabeleci um protocolo, e vou falar do passo a passo para você, desse protocolo de criação da abelha uruçu nordestina, que vai servir também para a criação dessas outras abelhas que eu citei há pouco, né? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer quando pensarmos em começar a criar abelhas, nós devemos fazer um levantamento florístico. Sim, um levantamento florístico do que vai ocorrer, né, de plantas nessa região que vão servir de pasto para essas abelhas. Porque as abelhas, elas têm um raio de voo, ela tem atividade externa, que é o voo, onde ela vai levar alguns materiais que não vão servir mais para o desenvolvimento do enxame para fora, e vai também sair para coletar alimento, né? Coletar néctar, pólen, água e resinas. E também, no caso das melíforas, vai coletar também argilas, né? Para construção da estrutura de entrada e também da estrutura de geopróprios para a proteção do enxame, da colônia. Então, você deve fazer esse levantamento florístico no sentido de você não ter necessidade de estar alimentando essas abelhas constantemente. Mesmo em regiões, em criações urbanas, você deve sim buscar, através de imagens de satélite ou de drone, esse raio de ocorrência de vegetação natural do local onde você mora, né? Então, é importante fazer esse levantamento, levando em consideração o raio de voo da uruçu nordestina. No nosso trabalho, no segundo capítulo do nosso doutorado, nós estudamos justamente o raio de voo da uruçu nordestina. E observamos que o raio de voo dela não passa dos 2 quilômetros, né? E determinamos que ela tem um maior sucesso de coleta de néctar e pólen no raio de até 1.500 metros, 1,5 km. Então, você deve observar se existe esse raio nesse raio de até 1.500 metros, se existe essa vegetação que vai suprir a necessidade desses enxames, né? Meio hectare na zona rural, que nós fizemos na zona rural, meio hectare é suficiente para alimentar até 40 enxames de uruçu nordestino. Meio hectare de plantas variadas, no caso da nossa pesquisa. Então, 1.500 metros é um raio de voo excelente de cobertura, né, de uma área que tenha bastante plantas que vai suprir essa necessidade das abelhas coletarem. Se você não tiver essa quantidade, de 1.500 metros, essa quantidade de plantas disponíveis, você poderá também fazer plantio de algumas plantas que vão dar esse recurso floral necessário para as abelhas se alimentarem, para as abelhas se manterem durante os períodos de escassez da flora natural da região, né? Então, existe uma lista de plantas que fornecem néctar, pólen, resinas. Eu fiz um post ontem lá no Facebook com uma coleção, uma relação de plantas que as uruçu nordestinas costumam visitar, e temos aí diversas plantas fornecedoras e várias são conhecidas do pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta em relação a qual a planta que fornece mais néctar, mais pólen para a uruçu nordestina, no final eu posso estar respondendo. Então, fazer esse plantio, caso não ocorra essa quantidade, né, razoável de plantas nesse raio de 1.500 metros. Mesmo em áreas urbanas é necessário você fazer esse levantamento, tá?
E aí vamos para a escolha das espécies. Eu quero escolher a urso nordestina, mas por que eu vou escolher a urso nordestina? Se eu tenho a tiúba, se eu tenho a urso amarela, se eu tenho a jandaíra, se eu tenho a rufiventres, se eu tenho a... Desculpa, pessoal, do Espírito Santo, da Melífona capixaba, a linda urso negra, né? A Melífona capixaba é maravilhosa. E cada região tem sua abelha, né? Cada região tem uma abelha que poderia ser escolhida para ser criada naquela região, né? Então, eu não tenho que ter urso nordestina. Se ela não é de ocorrência natural da minha região, eu devo escolher uma abelha de preferência da minha região, né? De preferência não, com certeza da minha região de ocorrência natural, porque eu tenho que ter uma quantidade de enxames naturais, mais do que nunca nós temos essas comprovações baseadas em estudos científicos, nós temos que ter, sim, uma quantidade razoável de enxames naturais para poder mantermos esses enxames durante longos períodos, né? A quantidade de machos de enxames naturais é importante para não haver o que o professor Tiago Francois estava falando na live dele, né? Esse problema de consanguinidade, né? Esse problema de machos diploides, e é bem complicado, e essa não é minha área, né, de genética, mas é importante, sim, você ter essa quantidade de enxames de ocorrência natural na natureza, de ocorrência na natureza, para você conseguir manter um plantel por longos períodos, né? Então, por que escolher o urso nordestino se eu tenho diversas abelhas na minha região? Né? Muito linda. A urso amarela, a Melífona mondoli, é maravilhosa, ela pode ser criada em diversos estados aqui no Brasil, né? A jandaíra pode ser criada nos estados mais quentes, Ceará, Piauí, né? Nos estados que ela ocorre naturalmente. A mandaçaia ocorre em várias regiões do Brasil. A mandaçaia é uma abelha maravilhosa, né? A depender da espécie que existe na tua região, você pode estar escolhendo ela. Mas eu sei que existe, sim, no Brasil, não posso negligenciar isso, nunca, jamais vou negligenciar. Eu sei que no Brasil existem muitos criadores de urso nordestina, existe um passivo muito grande de urso nordestino espalhado por todo o Brasil, e esses meliponicultores não devem ser tratados como se fossem verdadeiros criminosos por criar essa abelha, porque ela foi muito divulgada há 10, 15 anos atrás, ela foi muito difundida, fizeram muito intercâmbio, levaram do sul para o sul, para o sudeste, né? E hoje nós temos muitos criadores de abelha urso nordestino em São Paulo, nós temos muitos criadores de abelha urso nordestino no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Então, nós temos que ter uma discussão, que eu vou falar no final, a respeito desse passivo de abelhas urso nordestino que tem por aí pelo Brasil. Mas como eu vou escolher uma espécie, eu não tenho que escolher o urso nordestino, eu vou escolher uma espécie que existe na minha região, né? São abelhas maravilhosas. Então, escolhendo essa espécie que ocorre na minha região, justamente por essa questão de multiplicação dos enxames, eu vou precisar de ter uma quantidade de ninhos naturais, né, no certo raio. E aí, ao escolher essa espécie, eu vou estabelecer os protocolos de criação, né? Já tem pasto, escolhi a espécie, e agora eu vou... como é que eu vou adquirir esses enxames, né? Esses enxames eu devo adquirir de criadores já cadastrados, né? Existem várias discussões estaduais a respeito da legislação estadual, né? E aí os criadores dos estados, eles devem se cadastrar com urgência, né? Principalmente os estados que já possuem a lei, a legislação estadual de criação. Alguns estados ainda não possuem, então, ainda, infelizmente, os estados que não possuem legislação ainda estão sujeitos à regulamentação da Resolução 346, que está sendo reformulada, acho que a Carol falou a respeito disso ontem, né? Então, comprar esses enxames de algum criador que já tenha um cadastro, né? Aqui na Bahia, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Rural está fazendo o cadastramento dos criadores de abelha, né? Começou desde o final do ano passado, e está acontecendo ainda esse cadastramento das abelhas, dos criadores de abelhas aqui da Bahia. Então, comprar enxame sempre na mão de algum criador que já tem cadastro, que tenha pelo menos o CPF, né? Para você ter condição de saber a origem das suas abelhas no futuro, né? Tanto a título de cadastramento, quanto
a título de genética, né, de origem daquele enxame, para você saber de onde veio, e você ter um certo controle nesse seu plantel, né. Então, e aí vamos, então, depois desse cadastro, nós vamos ver o manejo, né? Então, nós temos um protocolo de manejo para o sul nordestina, que pode ser também utilizado no manejo das demais abelhas que eu disse, né? Então, no manejo da urso nordestina, nós escolhemos aqui a criação na caixa ímpar, na caixa que nos dá a melhor condição de manejo. Então, não adianta a gente utilizar outro tipo de caixa, que não seja uma caixa que dê condição de realizar esse manejo de forma facilitada, e a caixa ímpar, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, nós utilizamos por se tratar de uma caixa que vai facilitar esse manejo. Então, na caixa ímpar, nós fizemos aqui um protocolo, né? Nós fizemos uma adaptação nessa caixa ímpar, porque nós, aqui na região onde nós temos um plantel de urso nordestina, que fica aqui na Chapada Diamantina, em Piquara, tem uma certa umidade. Ela também de ocorrência lá na Chapada Diamantina, tem muita umidade. Então, nós estamos preferindo, ultimamente, utilizar esse fundo aqui, que é um fundo que tem a entrada, canal de entrada aqui, e tem mais ou menos 3 centímetros de altura, alguns chamam de porão. Na verdade, não é nem porão, eles chamam de fundo mesmo. Então, esse mais ou menos 3 centímetros de altura vai dar condição de uma divisão onde existe algum disco verde no sobreninho, colocando sobre esse fundo, com esses 3 centímetros de altura, eu não vou correr o risco de ter aquele acidente, de estourar algum disco, etc. e tal. E aí, esses centímetros aqui vai me dar essa segurança e eu vou evitar a formação de florídeo e etc. Né? Então, nesse fundo, a gente primeiro vou falar da caixa, né? Então, a gente está atualmente utilizando esse fundo. Eu coloquei aqui essa caixa, uma caixa didática, eu estou mostrando ela é de material que não é muito apropriado para a criação de urso nordestina. Esse material aqui é pinus, né? Então, como é uma caixa didática, eu estou mostrando, mas a madeira que eu prefiro utilizar aqui na região é a jaqueira, né? A jaqueira é uma madeira que tem muita abundância aqui ainda na nossa região, então a gente utiliza as jaqueiras, principalmente daquelas árvores que são podadas, vindo aqueles galhos de poda, né? A gente não vai sair derrubando todas as jaqueiras que nós temos por aí, para poder fazer caixas de... A Melinda está aqui fazendo bagunça. A Melinda é o meu chip, todo mundo conhece a Melinda, né? A Melinda é famosa, licença. Gente, só um minutinho, tá? Ela pegou um frasco de tinta. Vocês acreditam nisso? Trabalhando a minha live. Então, nós preferimos a jaqueira, tá? Essa aqui é pinus, porque é uma caixa didática que eu para título de demonstração. Então, nós temos aqui esse pé, que eu chamo de fundo solto, com 3 centímetros de altura e uma entrada aqui, certo? E aí, nós temos o ninho, que tem essa estrutura aqui, esse quadrado aqui no fundo, justamente para dar sustentação aos discos numa divisão, tá? Porque a gente prefere, o protocolo que desenvolvemos, a gente prefere utilizar a divisão por módulos. Temos o sobreninho e temos a melgueira, que vai ser colocada por último, e a tampa. Utilizamos também o acetato, vou explicar por que do acetato depois. Então, a caixa, nesse protocolo de criação do urso, nós utilizamos a caixa ímpar, é a melhor caixa para a criação da urso nordestina e das outras ursus de ocorrência natural aí do Brasil, as que eu falei no início da live, tá? Então, a caixa, como eu disse, você deve escolher uma madeira resistente à umidade, né, porque existem muitas caixas que acabam deteriorando com o tempo, mas quem não tem acesso de jeito algum a alguma outra madeira mais resistente, e só tem acesso ao pinus, aí você vai ter que fazer um revestimento com a tinta. Primeiro você vai passar um verniz ecológico. O verniz ecológico você pode fazer com loção de captura e óleo vegetal, metade de loção de captura, metade de loção de óleo vegetal, aplicar externamente em toda a caixa, e depois que estiver seca,
você vai fazer uma pintura com a tinta à base de água. Nesse caso aqui, estamos preferindo usar tinta preta. Por que a tinta preta? Principalmente numa caixa, se você não tem condição de encontrar uma madeira mais resistente, só tem pinos mesmo à disposição, você pode fazer uma tintura preta, e o preto ele vai atrair menos umidade. Por isso que a gente prefere dar um revestimento de tinta à base de água, tinta preta, no fundo, tanto no fundo quanto na tampa e toda a parte externa da caixa, ok? Então, o fundo com 3 centímetros de altura, ninho, sobre ninho e a tampa. Esse é o modelo de caixa ninho. Tanto o ninho quanto o sobre ninho vai ter essa estrutura aqui vazada, que vai dar sustentação ao ninho. Ah, mas eu prefiro colocar umas tiras. Aquelas tiras, aquelas ripas, elas podem prejudicar a multiplicação. Esses discos verdes aqui no fundo, ela pode prejudicar, ele pode dividir, pode partir, dividir em 2 no momento da divisão, e aí você vai estar atraindo algum florídeo, algum predador natural das abelhas, tá? Então, sempre dê preferência de fazer essa estrutura aqui, esse quadrado, para dar sustentação aos discos, ok? Então, tipo de caixa, né? E qual é o método de multiplicação que nós utilizamos? É muito simples. O professor Rogério aqui costuma dizer que ele multiplica em alguns segundos quando se utiliza a caixa correta, né? Então, como é que eu vou multiplicar usando a caixa ímpar? Vou pegar outro fundo desse, com 3 centímetros de altura, com entrada aqui. Vamos contar aí quantos segundos eu levo? Então, eu sei aqui que nesse método de multiplicação por módulo, é o método mais adequado para essa multiplicação, para a multiplicação do fundo restino, é o que a gente adota. Eu tenho um ninho, sobre ninho, cheios, né, com discos maduros, discos nascentes. Eu vou abrir, retirar essa tampa daqui, esse ninho, vai ficar aqui certamente um disco. Vou imediatamente aqui, nesse fundo, que já está aberto, vou passar uma fita, colocar um acetato e pronto. Vou pegar uma outra tampa e pôr na caixa mãe. A divisão está feita. É muito simples. Se você for fazer usar outro método de mini colônia, você vai ter que ter acesso aos discos, retirar discos, fazer multiplicação. Aí é um método mais complicado para os iniciantes, principalmente. Então, esse método aqui de divisão, utilizando a caixa ímpar, é um método muito mais simples, é um método rápido. No instante, você consegue fazer essa divisão. Então, eu vou colocar a caixa mãe, onde ficou a rainha, observar onde a rainha ficou. Vou pegar essa caixa mãe, colocar uma certa distância da caixa filha, né? Deixar fechada. A nossa metodologia aqui, a gente deixa fechada por 3 dias. E não leva a distâncias muito grandes. A distância é muito curta, 2, 3 metros. A gente costuma criar uma prateleira, colocamos a caixa mãe no lado oposto, com a entrada oposta, numa prateleira distante, um pouco distante da prateleira original, e colocamos a caixa filha onde estava a caixa mãe para receber aquelas campeiras. A caixa mãe fica fechada por 3 dias apenas, depois de 3 dias a gente abre, e o enxame se desenvolve rapidamente, e com 15 dias, no máximo, uma nova rainha já está formada na caixa filha. Então, esse aí é o método de divisão que nós utilizamos. É um método rápido, é um método seguro, e eu vou ter sucesso nessa criação. E incluímos no protocolo de divisão o nosso bioterápico, né? O bioterápico, na live do grupo 100%, eu disse, é um bioterápico utilizado para repelir e combater florídeos, né? Então, antes de realizarmos a divisão, nós vamos utilizar o bioterápico dando algumas vaporizadas nesse ninho, nesse fundo, tá? E aí depois é que a gente vai proceder à divisão, tá? Apenas isso. E após uma das caixas estiverem localizadas, a gente vai dar uma vaporizada em cada lado, 2 vaporizadas em cada lado da caixa. Vamos vaporizar também externamente em cada lado da caixa a caixa mãe, e está aí realizado a nossa divisão.
No dia da divisão, eu não vou colocar alimento nem para a caixa mãe, nem para a caixa filha. Só depois do terceiro dia é que eu vou colocar um pouco de alimento, utilizando esse copo de cafezinho com algumas estacas de madeira na caixa filha e na caixa mãe. Vou utilizar um frasco desse com bico dosador, abrir um pouco do acetato apenas no local onde colocamos esse copo com essas estacas e vamos colocar o alimento. Eu utilizo mel de ápice. Para o sul-nordestino, o mel de ápice tem demonstrado muito sucesso nessa multiplicação. Eu não tenho tido problemas utilizando mel de ápice. O nosso mel de ápice é de procedência aqui regional. A gente mesmo é que produz nosso mel de ápice, né? Então, ele é seguro, nós conhecemos nossos enxames, então não tem nenhum tipo de doença que poderá acometer as abelhas sinferão, tá? Então, eu só utilizo esse mel durante esse processo de divisão, durante uma semana apenas, porque lembre-se que eu tenho pasto disponível ao redor, então eu não vou precisar alimentar constantemente esses enxames. Eu passo uma semana no máximo alimentando tanto a caixa mãe quanto a caixa filha, e pronto, não preciso mais alimentar, porque nós temos pasto disponível. Na época de seca muito extrema, a gente volta a alimentar com mel de ápice, ok? Essa é a alimentação energética. A alimentação proteica, a gente utiliza, sim, os bombons de pólen somente no período de escassez de flores, né, na região. Então, lembre-se que no planejamento nós temos que ter plantas que fornecem pólen para não precisarmos realizar essa alimentação constantemente. A gente faz a alimentação durante o processo de divisão, durante a semana no máximo, e somente em períodos longos de seca. Então, esse é o método de divisão que a gente faz aí para a multiplicação desses enxames, ok? E a alimentação energética que usamos é mel de ápice, e a proteica, sim, a gente usa bomba de pólen quando necessário. E aí, nós temos que fazer o planejamento dessa divisão, dessa multiplicação, né? Se eu quero ter um meliponário de produção de enxames, então eu tenho que ter um caderno com tudo anotado, dia de divisão, quantos enxames foram divididos, quantas caixas eu dividi naquele dia, quantas rainhas já foram formadas, e assim eu vou dando sequência a esse meliponário que vai ser exclusivo para a multiplicação. Porque no mesmo meliponário, eu não aconselho você ter no mesmo local um meliponário misturado enxames de multiplicação para enxames para produção de mel. Né? Então, você tem que escolher, planejar. Você quer um meliponário para multiplicação de enxames ou você quer um meliponário para produção de mel e outros meliprodutos, né? No caso de meliponário para multiplicação, como você faz uso de alimentação quando necessário, esse meliponário ele não vai poder, se você não tem acesso a mel de ápice, usa xarope, você não vai poder fazer produção de mel, porque vai ter contaminação nesse mel. Mesmo se você fizer se você encerrar a alimentação de mel de ápice ou de xarope durante a florada natural e colocar melgueira, introduzir melgueira apenas na época de florada natural, lembre-se que as abelhas armazenam esse xarope, tanto no ninho quanto no sobreninho, e elas costumam fazer a troca de alimento. Então, a abelha pode coletar xarope que está armazenado aqui no ninho ou no sobreninho, trocar com outra abelha e essa deposita onde na melgueira. Então, não vai servir, um local onde se faz multiplicação de enxames não serve para fazer a produção de mel, ok? Não aconselho. Por isso é necessário o planejamento. Eu quero ter um meliponário para a produção de enxames ou quero ter um meliponário para a produção de mel. Eu tenho 2 meliponários, um para a produção de enxame, para multiplicação, e outro que fica na área de mata, de sítio, para a produção exclusivamente de mel, e elas não são alimentadas em hipótese alguma, nem com mel de ápice. Então, para a produção desse mel, aqui, com qualidade, esse mel do sul, nós temos um meliponário no área de mata, que não recebe nenhum tipo de alimentação, nem mel de ápice, e nem xarope, e nem pólen, ok?
Então, o planejamento é fundamental nesse protocolo de criação. Então, se eu quero enxame só de multiplicação, protocolo simples, vou usar caixa ímpar. Outra caixa, você não vai obter sucesso nessas multiplicações. Multiplicação por caixa ímpar, gente, é muito rápida. 15 dias você já tem uma rainha. E se você quer multiplicar, você não quer produção de mel, você continua alimentando com mel de aves. E aí, essa caixa, com 2 meses, você já vai poder multiplicar novamente. Né? Então, é rápida quando você utiliza uma caixa bastante difundida, bastante pesquisada, estudada. A caixa ímpar é a melhor de todas, com certeza. E aí, você quer um meliponário para produção de enxames, então vamos vender enxames, né? Como é que eu vou vender esses enxames, né? Primeiro, lá no início do protocolo, eu disse que você tem que estar cadastrado. Se você está cadastrado, não existe nenhum problema em você oferecer esses enxames para venda. Nenhum problema, né? Problema teria se você não tivesse nenhum tipo de cadastro, se você não tivesse nenhum CPF no estado que ainda não tem legislação própria. E aí você tem que fazer, pelo menos, um cadastramento no órgão ambiental para você, no estado que não tem legislação, para você poder vender esses enxames legalmente. Então, vender esses enxames e estabelecer um preço, né? Um preço justo. Eu vejo muitos estados vendendo enxames a preços exorbitantes, né? Então, nós precisamos, sim, que cada vez mais pessoas comecem a desenvolver essa atividade com seriedade, né? Obedecendo todo o rigor da legislação estadual, e o estado que ainda não tem legislação, a legislação nacional, que eu tenho muitas críticas em relação à legislação nacional, mas, por enquanto, é a que nós temos e a gente segue lutando para mudar essa legislação. Enquanto não muda, a gente tem que obedecer às legislações. A gente não pode criar um animal como as abelhas, né, são animais nativos, sem obedecer um critério de legislação. Então, aqui multiplicou, vamos vender. Então, qual o preço eu devo vender os meus enxames? Nosso amigo Pedro Viana, ele estabelece um preço, ele calcula desde a quantidade de viagens que ele faz até o meliponário para fazer as multiplicações, do alimento energético que ele utiliza, o alimento proteico, os funcionários que ele tem, que o meliponário dele é muito grande, Costa do Sauípe, ó, por sinal, é o maior meliponário do Nordeste em relação à criação de uruçu da Bahia, em relação à criação de uruçu nordestina, o meliponário Costa do Sauípe, ele é excelente. Pedro Viana já desenvolveu um protocolo de criação assim, excepcional. Parabéns, Pedro. Você, para mim, é uma referência em relação à criação de abelhas urso nordestina aqui na Bahia, tá? Então, Pedro, ele faz esse cálculo e ele estabelece o preço dele, né? E aí você tem que fazer essa multiplicação, essa conta de quanto será a venda do seu enxame de acordo aos seus gastos de fato. E cada vez mais a gente parte para uma padronização de preços, porque a gente vê, nós observamos por aí, na Bahia e em outros estados aqui do Nordeste, uma disparidade nos preços, né? Enxames sendo vendidos chega até 900, 800 reais em algumas localidades e até 300 em outras. Então, a gente, mais do que nunca, temos que buscar um equilíbrio na venda desses enxames aí. Lembrando sempre que só tem autorização para vender enxame quem está cadastrado, ok? No caso da Bahia, cadastrado na Secretaria de Desenvolvimento Rural, para quem é produtor. A Secretaria tem feito um excelente trabalho de desenvolvimento rural, tem feito um excelente trabalho de cadastramento de todos os criadores de abelha aqui da Bahia. Parabéns à equipe da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que tem feito esse trabalho excelente. Rafael, aqui da nossa região, que tem feito. Nós temos ajudado na medida do possível, o Rafael, e nós temos feito esse cadastro aqui dos criadores da região. Então, a venda deve ser baseada nesses gastos que você vai ter durante todo esse processo de formação do meliponário, tudo que você gastar, tudo sempre tem que estar ali na ponta do lápis para poder você estabelecer seus preços. Se você não quer vender enxame, você quer multiplicar durante um período e depois de outro período você produzir mel, então você vai transportar esses enxames do local de multiplicação para um local mais na zona rural, para poder ter acesso a vegetações significativas para a produção de mel. Na área urbana, gente, infelizmente, se for uma área urbana que não tem acesso
que não tem acesso a muitas plantas, né, principalmente vegetação nativa, infelizmente não dá para produzir mel para venda, porque esse mel pode estar contaminado com algum tipo de resíduo urbano, se produz muito, né, ou então contaminado com o próprio alimento que você dá para a abelha. Então, essas abelhas criadas na zona urbana, eu não aconselho muito você extrair mel para venda. Então, se você quer começar a vender mel, leve esses enxames para uma área de pasto, que seja grande, abundante, considerando o raio de voo dessas abelhas, né? Por exemplo, o meliponário Costa do Sauípe, ele tem, na área urbana, ele faz a multiplicação de enxames e tem, lá na Costa do Sauípe, o local onde tem uma área de mata no entorno, e lá sim ele produz mel, né? O nosso amigo peruviano. Então, ele está correto em relação a esse protocolo. Ele tem um local de multiplicação e tem um local de produção de mel. E como é que eu vou vender esse mel, né? Esse mel tem que ser colhido de forma higiênica, com a máxima higiene possível. Então, esse mel tem que ser colhido com bomba de sucção, preferencialmente, ou com seringa, que são que é, na verdade, o que a nossa portaria 207 de 2014 da ADAB, da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, estabelece que deve ser colhido com bomba de sucção ou então com seringa, esse mel das melgueiras aí. Então, de forma higiênica, deve ser colhido. Esse mel deve ser acondicionado em recipientes próprios para alimento, para mel, e aí você vai escolher um método de conservação desse mel. Esse mel, ele deve ser conservado preferencialmente na geladeira, para venda in natura, ou se você vai utilizar uma outra forma de conservação, pode ser a forma que a nossa portaria prevê, da ADAB, né, prevê a desumidificação, utilizando a estufa de desumidificação, lembrando que a estufa de desumidificação não pode ultrapassar a temperatura própria do enxame. Então, no nosso caso aqui, nós fazemos a desumidificação de uma parte do mel e outra parte vendemos in natura. Nós utilizamos uma temperatura menor do que 25 graus. A gente não utilizávamos até 29 graus, agora estamos usando até 25 graus. Até 35 graus pode ser utilizado, que é mais ou menos parecido com a temperatura do enxame, né? Então, agora, recentemente, a gente está utilizando 25 graus, demora um pouco mais para desumidificar, mas a gente tem essa segurança e não vai estar acontecendo nenhuma deterioração desse mel, ok? Então, pode ser o método de desumidificação ou in natura. Isso é o que prevê a portaria aqui da Bahia. Mas o professor Rogério e outros colegas têm desenvolvido alguns estudos para estabelecer um protocolo de estabelecer os critérios para a maturação desse mel. O método de maturação é o método mais tradicional e também é suficiente e eficiente para a conservação do mel. Demora um pouco mais, vai ter que obedecer todo aquele critério até que o mel fique estável, né? Que não produza nenhum tipo, não libere nenhum tipo mais de... que a quantidade de água fique estabilizada. Aquela espuma ali, na verdade, ela vai desenvolver ali uma camada espessa na superfície dessa bumbuna que vai estar esse mel, e a partir da formação daquela espuma, esse mel já vai estar estabilizado e apropriado para o consumo, né? Então, ali vai parar a produção bacteriana, ali vai parar, os colores, etc., vai parar, e esse mel vai ter estabilizado, e aquela espuma ali também é um produto, é um mero produto que deve ser estudado, porque ela é muito saborosa e cheirosa, né? Então, a maturação, algumas pessoas, alguns colegas estão fazendo, desenvolvendo esse protocolo, que também é um método eficiente para esse mel ser conservado. A maturação é um método tradicional e é muito bom, mas a gente precisa incluir esse método aqui, no caso da Bahia, na portaria da Agência de Defesa Agropecuária, para que ele possa ser vendido como alimento seguro. Então, esse processamento pode ser vendido in natura, desumidificado ou maturado, que vai entrar posteriormente aí na nossa portaria, que ainda não faz parte da portaria. E como é que eu vou vender esse mel? Aí eu tenho que fazer o meu marketing de venda, né? Então, você deve escolher uma embalagem de preferência de vidro, né? O vidro amba seria um vidro mais adequado, né? Mas
a gente deu preferência a utilizar esse frasco de vidro, vender em quantidades fracionadas, é um produto muito fino, né, o mel de abelha sem ferrão é um produto muito fino, e você deve escolher também uma embalagem adequada, né, uma embalagem que seja, que dê valor, que valorize todo esse trabalho que o agricultor tem até chegar no produto final, que é o mel. Escolher, então, métodos desse de colheita, de processamento, obedecendo todos os critérios de higiene para manter a qualidade do produto. Esse frasco ele tem que ser lavado com água e sabão e depois deve ser submetido a algum tipo de esterilização. Pode ser por temperatura ou pode ser por alguma substância esterilizante que vai ser aplicada nesse frasco. A gente prefere aqui utilizar a estufa de esterilização após a lavagem com água e sabão, antes de envasar. E escolher um rótulo adequado. Nesse rótulo tem que ter informações nutricionais, a tabela nutricional para mel de abelha sem ferrão. Você pode utilizar a mesma tabela nutricional, né, porque não vai ter muitas diferenças, né. Você pode observar, solicitar um nutricionista que elabore uma tabela nutricional que você vai utilizar durante vários períodos. Então, essa tabela nutricional vai ter que estar aqui no rótulo, né, vai ter que ter identificação, o peso, a identificação da abelha, a validade e a sua logomarca, ok? E aí vender, estabelecer o preço desse mel de acordo também ao que você gastou para poder chegar finalmente num produto tão valioso que é o mel de abelha sem ferrão. E temos vários outros produtos que podem ser também elaborados das abelhas. Outro dia vamos falar uma live apenas de produtos e subprodutos ou meliprodutos, né? Meliprodutos é mais bonito. Então, gente, foi isso, né? É isso que eu queria dizer. Eu quero agora deixar aberto as perguntas. Eu não estou tendo aqui nem noção de quantas perguntas foram feitas, de quantas pessoas estão participando, que eu só estou vendo acesso aqui à minha câmera, mas eu quero abrir agora, vou entrar aqui no WhatsApp, vou pedir o Éder para estar passando essas perguntas para mim e vou respondendo à medida do possível, tá bom? Então, tem uma pergunta, a primeira pergunta aqui do Criando Abelhas, vamos lá. É verdade que criar a nordestina próximo às bugias, a bugia vira nordestina? Ouvi esses relatos em grupos. Não, não é verdade. A bugia não vai virar nordestina. O que acontece, que nós temos observado, né, nessas nossas andanças em vários meliponários por todo o Brasil, é que existe, sim, de fato, uma troca entre abelhas, né? Entre essas abelhas. A urso nordestina, às vezes, tem livre acesso na caixa da urso amarela, a urso amarela tem livre acesso na caixa da urso nordestina. E pode ser que uma princesa você tem algumas nordestinas, pode ser que uma princesa de urso nordestina tenha sido fecundada por um macho de urso nordestina também, e esteja lá tomando conta daquele enxame. E aí você vai observar com o tempo, vai ter o urso nordestino e vai ter o urso amarelo ali naquele enxame. E aí você pensa que uma abelha virou a outra. Não, as abelhas, uma não vira a outra. A urso nordestina é a Melipona scutellariis e a urso amarela é a Melipona mondori. Cada um com seu epíteto específico, são espécies distintas, então uma não vai virar a outra. Outro dia o Éder me enviou algumas abelhas para fazer análise de DNA, porque disse que a urso nordestina tinha virado bugia e que nasceu uma abelha lá meio parecida com a nordestina, mas era amarela. Fizemos, a professora Ana Maria Goldschmidt fez a análise de DNA e era urso nordestina, não era uma abelha do viral. Né? Então, a gente tem que fazer essas observações, tá? Aqui no calor chega a 31 graus, e no frio, o Tiago Donizete. E no frio, cada 1 grau. Nunca vi delas aqui. Será que vai aqui? Um amigo disse que a nordestina vai bem aqui. Bom, o Tiago Donizete, ele não falou o local, mas 1 grau é muito frio para o sul nordestina, né? Então, eu não acredito que ela vai desenvolver bem sem que o criador utilize algum mecanismo de aquecimento das caixas. Provavelmente, ele vai estar utilizando algum tipo de aquecimento dessas caixas,
A madeira vai ter que ser muito mais grossa do que 3 centímetros ou 2,5 centímetros. Então, dê preferência para criar abelha que ocorre aí na região fria, né? Então, não crie, eu tenho certeza que se você for criar abelha urso-nordestina aí, nessa temperatura, você vai ter que usar algum tipo de mecanismo de aquecimento de caixa. Aí você vai gastar mais dinheiro, mais energia. Pode ser que esse bicho não vá para frente, então dê preferência a criar as abelhas de ocorrência natural aí da tua região, que é melhor. Apesar de a abelha urso-nordestina ocorrer também na Chapada Diamantina, que faz frio, só que ela é uma abelha que está adaptada àquela região, ela ocorre naturalmente lá em algumas árvores de lá, então ela resiste. Agora, em outras regiões que não tem registro de ocorrência natural, eu acho meio complicado ela resistir a um grau de temperatura, a não ser que você vai gastar dinheiro utilizando algum mecanismo de aquecimento das caixas no inverno, tá? O Bernard Wollman tem nordestina perto de bugias. Vejo as duas dentro das duas caixas, vivendo em aparente harmonia. Isso é normal? Pode ter algum problema? Normal, como eu falei, né? Uma não vira a outra. Mas elas fazem, sim, de fato, essas trocas, né? Guilherme da Silva Lopes. Verdade que a nordestina pode se tornar uma pilhadora de outras espécies? Boa pergunta, Guilherme. Pode ser que ela vire, sim. Mas mediante quais condições? Naquelas condições que eu disse. Se você não tem pasto disponível no raio de voo para a urso nordestina, que são geralmente 1.500 metros, no máximo 2 quilômetros, ela vai sim, vai pilhar as abelhas se ela não tiver a vegetação necessária, a vegetação ideal para que ela consiga coletar seu alimento, ela vai sim, pode ser sim. Eu conheço algumas histórias que não havia vegetação no entorno e ela acabou pilhando várias outras espécies. Ela não costuma ser pilhadora, mas na área que ela ocorre aqui no Nordeste, na Bahia e outros estados do Nordeste, ela não costuma ser pilhadora, não. Por isso que é importante você levar em consideração, dar preferência, sim, às abelhas da tua região, ok? Glória Rojas. Buenas tardes. No clima temperado, posso ter essas abelhas entre 24 graus na Colômbia? Bom, na Colômbia você deve procurar uma abelha de ocorrência, uma melípona de ocorrência natural da Colômbia. Né? Então, depois você pode fazer um contato inbox que eu vou ver quais são as abelhas de ocorrência natural da Colômbia, e aí sim você pode sim criar. Na Colômbia eu sei que tem muitas abelhas trigoniformes. Agora, melíponas, a gente tem que fazer um levantamento para saber quais são as de ocorrência natural. Mas sendo de ocorrência daí, da Colômbia, você pode sim criar, com certeza. Além da Guilherme, de novo, além da seleção genética, como evitar a coleta de barro em excesso? Bom, o que nós observamos aqui, nas mandaçaias principalmente, que coletam muito barro, o barro é coletado para manter a temperatura do inverno, certo? Geralmente, para manter a temperatura do inverno. Nas nordestinas, lá na Chapada Diamantina, onde eu tenho algumas abelhas, e aqui, até as minhas do urso amarela, que ocorre aqui na nossa região, que eu crio, elas não costumam coletar muito barro, porque elas têm essa vegetação nativa, né, que elas estão acostumadas a fazer coletas de resina, uma quantidade ideal para manter no inverno, e também a gente procura não fazer coleta do alimento que está em torno do ninho, e ali vai dar um certo aquecimento para essas abelhas, e elas costumam não juntar muito barro. Mas você pode fazer também com seleção genética. Mas eu observo que elas juntam muito barro, atomizam muito quando está sentindo muito frio. Então, tem que fazer essa observação e também fazer uma seleção de chames que não costumam juntar muito barro. As que juntam barro geralmente é porque estão com frio. Barro em excesso, né? O William Oliveira, depois passa para a gente as melhores flores para a nordestina. Passo sim. Depois eu coloco lá, depois você que não tem ainda, me acessou ainda no Instagram, o Instagram doutora Diana Souza, aí eu vou colocar lá a lista das plantas, tá? Cristiano Figueira, eu posso criar urso nordestino aqui no Sudeste? Cristiano, como eu coloquei no início, você tem tantas outras abelhas aí da sua região, por que você vai escolher a nordestina se você tem aí a guará, se você tem mandaçaia, se você tem outras abelhas maravilhosas que ocorrem no Sudeste, né? Então, não vamos, nós estamos aí tentando ver o que fazer com esse passivo de abelhas que já foi difundido, que a gente não pode criminalizar o meliponicultor de forma alguma,
Então, dê preferência às abelhas que ocorrem na tua região, tá? Então, a urso nordestina, ela é de ocorrência aqui no Nordeste e Chapada Diamantina. E aí, no Sudeste, você tem abelhas maravilhosas. Se você for de São Paulo, você tem a marginata, você tem a mandaçaia, você tem a bugia. Aí também, se for no Paraná, Santa Catarina e no Sul, você tem também a guaraico, você tem a bugia também, que pode ser criada aí. Então, dê preferência às abelhas que ocorrem na tua região, ok? Mas eu não estou recriminando aqueles que já possuem esses enxames e que nós temos que saber como é que nós vamos fazer com esse passivo desses enxames, porque eu, particularmente, discordo da repatriação desses enxames. Nós temos que procurar um meio legal de ver o que faremos com esses enxames de urso nordestino que existem em todo o Brasil, sem recriminar o meliponicultor, porque não é justo tratar o meliponicultor como se fosse um criminoso, porque o meliponicultor que trabalha com seriedade não é criminoso. Miriam Tavares, o que leva a uma divisão de nordestino a virar zanganeiras? E como reverter? Miriam, o que leva a um enxame ser zanganeiro é justamente algum erro nesse protocolo todo de manejo, né? Geralmente, nessas caixas que fazemos divisão por módulo, em caixas ímpares, a probabilidade de se tornar zanganeira é mínima, né? A gente tem obtido 90% de sucesso na formação de rainhas, né? Mas o que pode levar? Época de não muita formação de princesas, né? Você tem que observar até quando você pode fazer essas divisões. O máximo que você pode fazer divisão é no finalzinho do verão, início de outono, nos dias de sol, no máximo. Depois disso, você não vai ter um número de machos disponível, não vai ter um número de princesa disponível. E também tem, se houver algum erro nesse protocolo de divisão, se o enxame estiver enfraquecido e etc e tal, jamais fazer divisão de enxame enfraquecido. Algumas abelhas, elas costumam, né, tomar posse do enxame, né, como se fossem as rainhas. O professor Capos de Portugal denominou essas abelhas de abelhas pangolim, né, não porque elas sejam pangolim. Pangolim é um animal que tem nas costas tem aquela crosta, né, grossa, dura, e essas abelhas que o professor Capas chama de pangolim são abelhas que possuem algumas camadas de cera no dorso constantemente, né? Então, essas abelhas, você pode tentar eliminar essas abelhas do enxame, se você localizar, eliminando, aí você pode pegar um disco maduro, coroado, que já começou a nascer, e introduzir nessa caixa, e tentar procurar essas abelhas que têm essas crostas de cera constantemente no dorso, eliminar e adicionar esse disco, e acompanhar isso aí. Eu acho que pode ser reversível, sim, você desfazer dessa colônia zanganeira, introduzindo um disco e tentando eliminar essas abelhas que tomam a posse desse enxame, tá? O Fernando, o que fazer com uma divisão que não deu rainha e tem postura zanganeira? Acabei de falar, então acho que o Fernando já foi contemplado ali. Ô, Chala e Léo, tudo bom, Chala querida? Você aí de Porto Seguro, como é que estão as coisas? Nunca vi nenhuma urso aqui na região de Porto Seguro. Deve ser por excesso de desmatamento. A urso nordestina, ela não ocorre naturalmente aí em Porto Seguro. Aí em Porto Seguro ocorre naturalmente a urso amarela, a Melipona mondri. Então, mas, com certeza, devido a essa grande quantidade de supressão vegetal aí da região de Porto Seguro, com certeza, a quantidade de abelhas urso amarela pode ter declinado bastante, mas a gente encontra muita ainda no Parque Nacional, né? Ali na região descendo ali para a Coroa Vermelha, a gente ainda encontra bastante urso amarelo. Então, Chala, você tem que começar a criar urso amarelo. A urso nordestina não ocorre naturalmente em Porto Seguro. Ana Luísa. Oi, Ana, tudo bom? Qual a quantidade mínima de caixas para criar abelhas para manter essa variabilidade genética? Algum estudo que fale disso? Sim, existem alguns estudos da equipe da professora Ana Maria Waldschmidt, de que você pode acessar esses estudos dela, o professor Rogério também tem alguns. Você comece a partir de 2 caixas, né, que tenham origens diferentes, que não seja proveniente de uma divisão, de uma mesma divisão. Por exemplo, eu tenho essa caixa, fiz uma divisão, eu tenho 2 caixas, mas elas são de origem de um mesmo enxame. Então, você pode começar com 2 enxames de origem diferentes, ok?
e a partir desses 2 você pode começar suas multiplicações. Essas abelhas estando numa região que ela ocorre naturalmente, aí você não vai ter problema de consanguinidade, tá? Guilherme, de novo, muitos dizem que se reintroduzir as nordestinas no sul e sudeste, para a Bahia, elas não sobrevivem. Não acredito nisso. Qual a sua opinião? Guilherme, como eu falei, eu acho que a repatriação dessas abelhas vai ser um problema muito grande. Nós temos aí a portaria 444 de 2014, que nós todos ficamos assim muito apreensivos com essa portaria, mas até 6 anos quase depois nós não temos nenhum plano de manejo da abelha do sul nordestina, como o nosso amigo Pedro Viana sempre cobra dos órgãos, né? Se não temos um plano de manejo de uma abelha que entrou na lista de ameaçada de extinção, como é que nós vamos fazer esse repatriamento dessas abelhas? Isso é muito perigoso, nós temos que ter uma discussão muito clara com pesquisadores da área, com criadores de abelhas, nós temos que incluir os criadores, os meliponicultores nas discussões, sim, porque em um futuro plano de manejo dessas abelhas, quem vai fornecer os enxames para esse plano de manejo se não forem os meliponicultores, né? Então, eu digo, alguns colegas, né, querem separar os meliponicultores para um lado e os pesquisadores para o outro. Não, nós temos que ter um diálogo em conjunto, porque quem fornecerá esses enxames para repovoar as áreas naturais são os meliponicultores. Eu não acredito no repatriamento dessas abelhas, não, porque pode ter algum problema se não houver um planejamento. Então, a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado nessa discussão, e para que ninguém saia agora desesperado, tentando devolver as abelhas que estão no sudeste da Bahia, e etc. e tal. Não, calma, gente. Vamos esperar os órgãos determinarem o que vai ser feito com isso. Você que tem enxame de uruçu, continue com seus enxames até sair uma legislação que te dê segurança nesse manejo, tá certo? Colônias, WS meliponicultura. Colônias com mais de uma rainha, nós temos o conhecimento de colônias com mais de uma rainha apenas na abelha Melipona bicolor e na guaraica, né? Já existe protocolo determinado que pode ocorrer várias rainhas nesses enxames, né? Ocorre, porém, que recentemente eu recebi de um criador aqui do Nordeste algumas fotografias que ele mostrou 4 rainhas, 3 rainhas no enxame de uruçu amarela. Então, o que eu disse para ele? É possível acontecer? Sim, mas nós precisamos estudar por que aconteceu, se até o momento nós não temos nenhum estudo que diz que isso pode acontecer em uruçu nordestina ou se pode acontecer em uruçu amarela. Bom, a ciência está aí para desenvolver projetos, trabalhos de investigação para verificar essas ocorrências. Até o momento, nós temos, sim, a ocorrência na guaraico e na bicolor, e estamos verificando essa Melipona monduri, que esse amigo mandou, com 3 rainhas. Vamos estabelecer novos estudos. Até o momento, não temos registros de ocorrência de mais de uma rainha em uruçu nordestina, né, e uruçu amarelo. Pereira Júnior, professora, passe as referências de protocolos de criação da uruçu nordestina. Tem o professor Rogério, do Grupo de Pesquisa Insecta, aqui da Bahia. Nós temos aquela série Meliponicultura, que tem um protocolo de várias espécies e também da uruçu nordestina. Mas eu posso passar para vocês os links depois, lá no meu Instagram ou no Facebook. A Pâmela Cristina, para o verniz ecológico, qual óleo vegetal? Pode ser óleo de soja, milho? Pode ser qualquer óleo, né? Mas eu sempre dou preferência a um óleo um óleo não transgênico, né? Eu procuro eu procuro, né, sempre um óleo que não tem origem transgênica para poder utilizar, né? Porque eu não acredito nos transgênicos, e aí eu procuro utilizar o mais natural possível, mas a princípio qualquer óleo vegetal pode sim ser usado. O Ernesto, gostaria de saber se a madeira da poda de mangueira serve para fazer caixa ímpar. Eu já vi também um criador que fez com a madeira da mangueira. Pode sim, você pode fazer sim. Eu tenho aqui alguns jataíes que ocorrem na madeira da mangueira, pode fazer sim, não vai ter problema não. A Roberta Bolsas, esse verniz natural pode ser usado em caixas de outras abelhas, como o jataí da saia? Pode sim, Roberta, pode usar sim, sem problema. William, qual a medida da caixa de uruçu você usa?
Eu uso essa aqui, 22 por 22 interno, tá? Para a minha região aqui, para a Chapada Diamantina, né? 22 por 22 interno. A Luan Pereira, de novo. Em sua região, a matriz de urso nordestina deste modelo de caixas tem multiplicado e é mantida com quantos módulos até vem atingir esse potencial? Olha, eu costumo colocar 3 módulos. 3 módulos, né? E aí, eu costumo fazer a divisão em 3. São 3 fundos, 3 tampas e 3 módulos no dia de pleno sol, ainda no verão, ou no iníciozinho do outono, eu costumo ter sucesso em fazer a divisão por 3, tá? Até, por módulo. Eu posso colocar até 3 módulos. O pessoal lá do Espírito Santo, eu já vi com 5, o professor Eduardo, já vi caixa dele com, no caso de urso amarela, com 5 módulos, mas eu coloco 3 no máximo. A Luana, 5 meses que fiz a divisão e venho só completando de discos. Isso tem sucesso. Me ajuda, por favor. Luana, se foi de urso nordestino, está tendo algum problema aí nessa divisão. Você tem que verificar o que está ocorrendo. Se não está formando rainha, quando foi que você fez a divisão? Tem que observar se essas abelhas operárias que apossaram o lixame, né, as chamadas pangolim, pelo professor Capas, você tem que observar isso e colocar esse disco, de preferência, um disco que nós chamamos de disco coroado, um disco que já tem abelhas que nasceram ali do centro, a partir do centro, né? Se você tiver ainda tendo muita dificuldade, depois vocês me chamam no privado que eu posso te dar outras dicas, ok? O Gleison, alimentação com mel de apis puro? Sim, eu alimento com mel de apis puro. Só quando eu faço a divisão, que eu alimento só por uma semana, como eu disse. Esse mel você tem que saber a procedência, né? Porque nós temos que ter muito cuidado com a disseminação, a possibilidade de ter disseminação de alguma doença, algum micro-organismo aí que seja prejudicial às abelhas. Mas mel de apis puro, sim. E, gente, com mel de apis, ela se desenvolve com muita rapidez aqui na minha região. Esse mel é um mel que eu mesma produzo, né? Então, eu tenho um controle de onde é que está vindo esse mel. Com mel de procedência, boa procedência, você pode alimentar sim. José Pires, onde consigo nosódio? Para você, ele também está entrando no protocolo, né? Como eu falei, eu sempre coloco no fundo. Nós temos uma farmácia que vai começar a produção, né, que deve estar no mercado aí, acho que daqui uma semana ou 2, uma farmácia aqui da região. Faça contato no meu WhatsApp ou no meu Instagram ou no Facebook, que eu te passo o nome da farmácia e onde você comprar. Juliana Torres, o que falou sobre a caixa ser preta? Perdi. Oi, Juliana, tudo bom? A tinta preta, eu sugiro para quem não tem acesso a uma madeira de melhor qualidade ou local que tem muita umidade. A caixa preta, nós temos feito aqui algumas observações positivas em relação à umidade. Então, ela absorve menos umidade. A outra coisa, além da caixa preta, no acetato que se coloca por cima, é bom você fazer alguns furos com uma agulha para aquela evaporação da transpiração das abelhas sair também, né? Então, a caixa preta, porque não absorve muita umidade. Renato, como devo fazer o bombom de pólen? Renato, o bombom de pólen, eu não utilizo o pólen da própria Uruçu. O pólen da Uruçu, aqueles potes que estão mais antigos, que estão ali próximos ao ninho, ele, na verdade, não vai mais servir para a alimentação das abelhas. Elas estocam, estamos fazendo, né, concluindo o estudo, que aqueles estoques de samburá, né, de pólen ali, eles já foram, na verdade, consumidos, digeridos pelas abelhas, né, digeridos não, eles foram utilizados, né, como alimento. As abelhas conseguem tirar o conteúdo polínico e ali só fica a cápsulazinha, né, com as camadas externas do pólen. A maioria daquele pólen já oxidado, ele é um excelente probiótico para a alimentação humana, mas eu não costumo tirar do ninho, porque ele serve ali para um aquecimento do ninho. Então, eu utilizo o pólen de apis. Eu posso misturar com um pouco de pólen de iraí. A iraí tem um excelente pólen, principalmente dos pólens dos potes de pólen mais novos, das captotrigonas também,
da Jataí, eu costumo misturar um pouquinho desse pólen, numa proporção, assim, 10% apenas do pólen dessas abelhas com pólen de ápis. Misturo esses pólens, coloco um pouco de mel, amasso um pouquinho, faço um revestimento de cera e coloco com um furinho à disposição das abelhas. Mas se você tiver alguma dúvida com relação a esse bombom, você também me procure aí que eu te mando um boletim que eu tenho a respeito de passo a passo de fazer o bombom. Ok, Renato? Jaime, o que é esse bioterápico? O bioterápico é uma solução, né, manipulada, feita a partir dos conhecimentos que eu tenho de agroecologia, milenar de agroecologia, que utiliza o bioterápico para o controle de inimigos naturais na agricultura biodinâmica e agroecológica. E aí foi todo um estudo que nós fizemos, um estudo científico, né, com todo o rigor do método científico, com repetições, etc. e tal, e nós chegamos à conclusão de que ele também é eficiente no controle, principalmente para repelir os forídeos, principalmente no iniciozinho ali da multiplicação. Se já estiver muito drástica a infestação de forídeo, nós temos que fazer a limpeza da caixa e aplicar, que ele também é eficiente. Mas, se você tiver alguma dúvida, me procure, que só para falar de bioterápico é mais uma live de mais quase 1 hora, tá? Mas é uma solução, né, que se utiliza bastante na agroecologia e que nós testamos para forídeo e deu certo, tem dado certo. Eu tenho recebido muitos resultados positivos. Alguns resultados que não deram sucesso porque a gente foi observar que as pessoas não utilizaram de forma adequada a metodologia proposta por nós. Mas a gente tem ajudado várias pessoas, esclarecido, e ele tem tido bastante sucesso. Mas me procure no privado que eu te passo todo o passo a passo. Roberta, se eu alimentar só esporadicamente com mel de ápis, meu mel pode ser usado? Mesmo esporadicamente, Renata, você corre o risco de ter, sim, algum resíduo de mel de ápis nesse mel que vai para a melgueira. Como eu disse, as abelhas podem fazer coletas nos potes do ninho, do sobreninho, trocar com outras abelhas, essas abelhas depositarem no pote da melgueira, né? Então, pode ser que tenha. Então, ele pode, sim, ter um resíduo de mel de ápis. Se for para ter consumo próprio, não tem problema. Se for para venda, eu não aconselho que você dê nenhum tipo de alimentação para essas abelhas, tá? Guilherme, de novo. Gena, qual o melhor passo? A área nativa, preservada ou agrofloresta? Os dois. Uma agrofloresta, na verdade, ela está inserida numa área preservada, né? Existe 2 possibilidades de agrofloresta. Onde você não tem, já está com a área completamente degradada e você levanta uma agrofloresta do zero, vai servir de pasto também. E a agrofloresta que você introduz também uma área de vegetação nativa. Então, nas duas ocasiões, nas 2 opções, você pode ter bom pasto, tanto na agrofloresta quanto na mata nativa. Ana Luísa, para criar enxames existe perigo de ficar multiplicando a mesma colônia, ela não fica fraca? Como eu falei anteriormente, você pode começar a criar com enxames que tenham origem diferente. A origem diferente que eu digo, né, é que vou trazer de outro estado para o meu estado, não. É que a origem dela foi de uma área na tua região e a outra de outra área também na tua região. E não proveniente da divisão de uma mesma colônia. Com 2, você consegue ter um bom plantel. Aí depois você pode fazer algumas trocas com alguns melifonicultores da tua região. Lembra que no início da minha fala eu disse do planejamento, né? Então, planejar é você identificar a origem dos seus enxames também, para você não ter problema de constabilidade, tá? O Robson, tem algum estudo a respeito da posição do meliponário com o nascer do sol? Sim, existem alguns estudos, Robson, existe sim. As abelhas, preferencialmente, devem receber esse sol, no local que bate o sol da manhã, tá? Existe sim, aí você pode me procurar também no privado que eu posso te passar algumas coisas. Nossa, gente, é muita pergunta, deixa eu correr. O Ernesto Galo, então, para a produção de mel, temos que deixar as caixas na mata, sem alimentação, certo? Temos que acompanhar o dia a dia? Olha, numa área que tenha um pasto adequado para a produção de mel. Não é necessário acompanhar no dia a dia, não. Onde eu tenho algumas caixas na zona rural, lá perto de Catiba,
a região onde eu nasci, eu costumo visitar de mês em mês, tem até vezes que eu vou lá de 2 em 2 meses, porque lá eu tenho caixas adequadas, está no local adequado, então eu não me preocupo. O planejamento, como eu falei no início, é tudo, né, gente? Vamos planejar para não ter essa preocupação. Então, você, se estiver no local adequado, na caixa adequada, não precisa você ir constantemente. Vanildo Roque, para a divisão, a colônia tem que estar forte de disco de abelhas? Tem que estar forte. Como eu disse, eu só aconselho dividir a abelha com ninho sobre ninho, cheios de discos nascentes e com a quantidade muito grande de abelhas, tá? Então, nada de fazer a divisão com um disco, 2 discos, um enxame transformar em 10, de um transformar em, nem vou falar a quantidade, em 1 ano. Então, o ideal é você fazer a multiplicação quando tiver ninho sobre ninho cheios, ok? A Vânia Gonçalves. O nosódio pode ser borrifado só por dentro das caixas antes da divisão, ou pode ser borrifado por fora das caixas, já com enxames para evitar florídeos entrar nas caixas. Para prevenção, você pode borrifar por fora, sim, para eles não entrarem. Pode sim, com certeza. José Arraes. No município de Jequié, sede, pode criar uruçu nordestina? Você conhece alguém que cria em Jequié? Não, Jequié você pode criar uruçu amarela na região mais para a saída de Ipiaú, tá? Ali é uma região de mata, aí você pode criar uruçu amarela naquele trecho ali. Na região mais voltada para Vitória da Conquista, Boa Nova, etc., você vai criar mandaçaia, manduri e outro. O uruçu nordestino não ocorre naturalmente em Jequié, tá bom? Guilherme da Silva Lopes. De novo, Guilherme. Algumas áreas da Chapada é seca na grande parte do ano. O ideal é buscar áreas com chuvas mais regulares ou lá também funciona? Olha, nem todas as áreas da Chapada Diamantina ocorrem no sul nordestina, não, tá? Mas na região de Mucugê, ali Boninal, Ibiquara, Andaraí, ela ocorre naturalmente Lençóis, Palmeiras, ocorre naturalmente, que é uma área mais chuvosa, né? Nessas regiões mais secas, eu vejo muita ocorrência de mandaçaia, manduri, bom? Lá em Ceabra também ocorre, tá? O sul nordestina. Pereira. Em média, de quanto tempo após feita uma multiplicação de uruçu nordestina será comercializada? Pereira, 2 meses depois, utilizando caixa limpa nesses padrões aqui que eu falei, 2 meses já esse enxame já está no ponto para venda, tá certo? A Meliconai da Praia, quanto tempo leva para o enxame consumir a alimentação fornecida para ficar apenas mel puro? Então, nós temos que fazer um estudo a respeito disso, né? Porque esse estudo eu não fiz ainda e precisamos fazer. Mas, assim, num período de 6 meses, eu acredito que esse mel do ninho e do sobreninho já tenha sido todo, esse alimento do ninho e do sobreninho já tenha sido todo consumido. A partir daí, você pode transportar os seus enxames para a mata e, quer dizer, já transporte, não alimente, e a partir desse período aí, você pode colocar umas melgueiras para a produção de mel. Mas a gente precisa ainda, eu estou estimando aqui um tempo, mas a gente precisa fazer esse estudo ainda, tá? Podemos criar o sul nordestino no interior de São Paulo? Como eu falei novamente, vou falar. Você está no interior de São Paulo, então por que você não cria o uruçu amarela? Por que você não cria a mandaçaia? Por que você não cria a marginata e outras abelhas da região do interior de São Paulo, né? Nós temos, gente, um passivo muito grande de uruçu nordestino já no estado de São Paulo. Eu estou dizendo que quem cria uruçu por intercâmbio, né? Tem gente que nem sabia, na verdade, que uruçu nordestina não está catalogada, né, na lista de espécies naturais de São Paulo. E adquiriu enxames de outras pessoas, lá por lá mesmo, etc. E eu jamais recrimino, eu já vou marginalizar esse meliponicultor de forma alguma, né? Mas eu sempre tenho dito que prefira criar enxames da tua área, e são maravilhosos, a bugia é maravilhosa, a mandaçaia é maravilhosa, você vai ter muito menos dor de cabeça, e elas são tão lindas quanto nossa do sul nordestina, tá? Guilherme, de novo, qual o tempo mínimo de maturação? Depende da umidade inicial desse mel, por isso que você tem que ter um aparelho com refratômetro,
quando você retira, colhe esse mel, para saber a quantidade de água existente nesse mel. Se o mel tiver menos umidade, menos tempo levará a maturação. Tem alguns mel que tem muito teor de umidade, que é até 6 meses para maturar. A Luana, de quanto em quanto tempo dá para fazer as divisões após a primeira? Usando esse modelo caixa ímpar, esse protocolo que eu disse, Luana, você vai ter sucesso de divisão de 2 em 2 meses, 2 a 3 meses, ou seja, vai ter uma caixa pronta para ser dividida novamente, tá certo? E o Lucas Alves, qual o custo inicial para construir um meliponário? Depende do tamanho do meliponário que você deseja, Lucas. Para um meliponário pequeno, você vai investir por volta de 10 caixas, por exemplo, você vai investir por volta de R$5.000, você consegue fazer um meliponário, você consegue iniciar um meliponário muito bom com R$5.000, mais ou menos, ok? As perguntas foram encerradas. Então, gente, já são 18 horas e 15 minutos, mais de 1 hora de live. Eu quero encerrar aqui, então, essa live, agradecendo a todos que estiveram até aqui, até o momento. Quero agradecer ao William por ter dado essa assistência técnica aqui para todos nós. Agradecer ao Éder por ter organizado essa semana de lives. E agradecer a todos vocês que estiveram aqui até esse momento, assistindo essa live, perguntando. E eu estou à disposição no Instagram, doutora Gena Souza, e no Facebook, Gena Souza, à disposição de vocês para responder algo que tenha passado, porque, na verdade, é muito pequeno o tempo, a gente, às vezes, engasga nas palavras, né? Mas estou aqui à disposição de vocês e vamos criar nossas abelhas, continuar criando nossas abelhas, vamos procurar a legislação dos estados que ainda não possuem, correr atrás disso, vamos cadastrar os nossos meliponários, vamos criar abelhas de preferência que ocorrem naturalmente na nossa região, é o melhor que nós fazemos por elas, e vamos aguardar essas novas resoluções que vêm por aí para identificarmos quais serão os prós e contras para a meliponicultura, e eu estou aqui sempre ao lado do meliponicultor, que é o ator principal da meliponicultura, tá certo? Muito obrigada aos colegas pesquisadores que nos apoiam também. Muito obrigada a todos. Tenham uma excelente semana que está iniciando. E todo mundo em casa. Até a próxima. E estou aqui sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. Bem no final, olha quem apareceu, quer dizer, ela estava presente o tempo todo, mas só agora que ela pode aparecer ali mesmo. Vai, tchau para todo mundo. Tchau, eu que sou a Melinda. Tchau para todo mundo. Fofinha. Eu que sou a Melinda. Tá beijando. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.